Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Gente de Expressão, aqui onde recebemos os melhores e mais significativos de Indaiatuba em todos os segmentos e também aqueles que fazem a diferença em nossa cidade e em toda a região. Para começar, gente, estou aqui com grandes parceiros do Grupo Mais de Expressão. Vamos falar sobre um assunto que é importantíssimo para a sua casa, para o seu comércio, para a sua indústria. E você tem que prestar muita atenção, afinal de contas, é mais um daqueles serviços que o serviço, que a ajuda especializada não é uma coisa que você pode pensar se busca ou não, é essencial. Mas antes disso, mais uma vez, começo agradecendo aos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, a Indafire, que traz soluções de segurança contra incêndio, com quase 30 anos de tradição, confiança e excelência. São mais de 18 mil treinamentos realizados e mais de 12 mil clientes atendidos ao longo dessa jornada. Se você quer saber mais, todos os dados estão aí no rodapé da sua tela ou acesse indafire.com.br. Agradecendo também ao pessoal da Alpes Fundações, que traz as melhores soluções para a sua obra, com execução eficiente em espaços pequenos, terrenos inclinados ou em períodos chuvosos. Ou seja, toda e qualquer solução para a sua obra você encontra na Alpes Fundações. É só acessar aí grupoalpes.com.br. E terminando esse primeiro bloco, gostaria de convidá-los a conhecer o Estúdio Lining da Rio Construtora e Investidora. Muito bem, como eu disse lá no começo, eles são grandes parceiros do Grupo Mais de Expressão, estão aqui conosco hoje para falar sobre climatização e refrigeração. Estou falando dos nossos amigos da Eloy Climatização e Refrigeração. Sejam bem-vindos, Juliana Lopes Eloy dos Santos e Gabriel Eloy dos Santos. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado pelo prestígio, Muito obrigada Fábio. pelo convite, Fábio. Muito bem. Conversamos muito aqui nos bastidores sobre, eu sempre falo que muito mais do que ensinar, eu aprendo demais aqui, viu? E eu tenho certeza que vai ser mais um desses casos hoje. Bem, gente, para começar, é a mesma pergunta que eu faço para todo mundo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a história da Eloy, como surgiu a empresa, há quanto tempo vocês estão envolvidos nesse segmento. Contem um pouquinho da história da Eloy para a gente, por favor. A gente já trabalha aí com climatização há torno de 20 anos nessa carga, né? E foi uma empresa que veio de família, né? Meu avô já era professor do Senai. Herança então de família. Ele acabou ensinando a gente aí, meu pai também. E a gente tá aí nesse ramo, gosto muito do que eu faço. Que legal. Então se torna um prazer, né, Juliana? Sim. Então, a Eloy tem 4 anos. A Eloy é filha de outra empresa de ar-condicionado, né? Gabriel trabalhava com o pai dele. E a gente sentiu a necessidade de ter algo nosso, né? Claro. Então, a Eloy é filha da Indaiá, aqui da cidade mesmo. E hoje eles são nossos parceiros, a gente está sempre junto fazendo algumas coisas, né? Porque Verdade. é parceria sempre. Então Claro. foi isso. A Eloy existe desde 2022. Que bacana. É uma versão 2.0 da empresa, isso. digamos assim. Isso aí, legal. Negócios familiares são interessantes, ainda mais em cidades como Indaiatuba, né? Nós vivemos. E demonstra todo esse envolvimento já da família há tanto tempo, Sim. essa paixão pelo negócio, né, gente? Que é o Forte. primeiro passo, né? É. Muito bem. Gabriel, agora a pergunta é para você, já que você está aí, né? Quando a gente fala de diferenciais, o que a Eloy oferece que as outras empresas aqui de Indaiatuba ainda não chegaram nesse ponto, vamos dizer assim? A gente procura sempre buscar muito conhecimento, sempre ter a temporada de inverno, fazer muito curso, treinamento. Claro. Mesmo com 20 anos, mas a gente não pode deixar de aprender e repassar para o cliente, para atender bem. Então, sempre tendo a equipe para chegar na casa do cliente, saber a abordagem, conhecer os equipamentos, que são máquinas caras, né? Claro. Então, talvez seja o nosso diferencial. Bacana. Esse conjunto, né, de uma É. equipe bem preparada e conhecimento, né? Porque tecnologia avança o tempo todo, né? Demais. Então, Todo você deve dia ter tem novidade muito. quase que É diariamente. instantâneo, praticamente. É tanta novidade que aparece. Quando eu falo para Gabriel assim, que a gente acha que descobriu o segredo agora é outro, entendeu? outro. Já mudou. Os dias de hoje são assim. É. Né? E a gente vai falar daqui a pouco dessas novidades, viu, gente? Afinal de contas, né? Você
que ainda não instalou um sistema de ar-condicionado, de climatização, de refrigeração, ou que precisa reformar ou, né, atualizar o seu sistema, tem muita novidade nesse segmento, viu? Tem muita novidade mesmo. Juliana, quando a gente fala em serviços, são diversos aqui que vocês oferecem lá. Quais são aí os pilares hoje da Eloy? Hoje é manutenção preventiva e corretiva, instalação, infraestrutura. A gente também trabalha com produto industrial, né, que é o VRF, VRV, o splitão. Então, a gente trabalha com contrato PMOC. Então, é vasto o nosso campo, né? Solução completa. A gente tem a solução completa. Tudo que você precisa seja ligado à climatização, a gente faz. Isso é bom, né, gente? Porque cada dia mais nós temos menos tempo. Isso é básico, né? E quando você vai, é igual ir no shopping, eu costumo fazer essa metáfora, essa analogia. É legal que quando você vai num lugar que você pode resolver tudo. Isso, né? Você não precisa, você vai lá, compra um equipamento num lugar, a instalação no outro. A gente vende também. Lá na Eloy, serviço completo. Inclusive o shopping também te climatiza lá. Aí, tá vendo só? A gente tem uns clientes lá. Portfólio é que não falta aqui, viu, gente? Se vocês precisarem de referência, a Eloy tem muitas lá. Bacana. Quando a gente fala de projetos, né? Queria saber se vocês mais atendem, ou se é que vocês têm existe essa, vamos dizer, uma disputa, mas essa contabilização, clientes residenciais, comerciais ou industriais. Vocês têm um pouquinho de tudo lá ou tem algum que é mais forte dentro da Eloy? Eu acho mais comercial e residencial, e a gente tem industrial também, mas a residencial e comercial a gente... São os clientes que mais procuram a Eloy. Chefe. Bacana. Muito bem. Gabriel, como é que funciona o processo completo lá? Desde a avaliação até a instalação do sistema? Dá para falar em tempo ou depende muito de cada projeto? Vamos lá, vou tentar reduzir e ser breve. Primeiro a gente costuma fazer a preparação, o engenheiro chama a gente, arquiteto, construindo a casa, a gente passa em infraestrutura, que é a preparação do ar-condicionado, baseado já com forro de gesso, tudo, e depois a gente vai para dimensionamento, né? Dimensiona os equipamentos, faz o cálculo térmico, gerando calor lá do leste, lá do oeste, bate sol, e dimensiona os equipamentos, e aí faz instalações dentro do padrão fabricante. Bacana. Mas não dá para especificar um período de tempo, isso varia de cada projeto. É bem relativo. Tem instalação que é 1h30, 2 horas, tem instalação de 5 horas, bem relativo. Apartamento mesmo em São Paulo, a gente demora um pouco mais, por conta da área técnica, então é bem relativo. Média de 2 horas. Bacana. Você falou de São Paulo, então quer dizer que vocês não atendem só em Indaiatuba, não? A gente tem que ir a gente pra atende lá a região toda. É mesmo? Cliente que pede de qualquer jeito, eu quero vocês, a gente tem que enviar aqui. Que legal isso, né? Porque é uma a gente prova tem cliente em Paulínia, a gente tem Boituva, tem, deixa eu ver aqui mais as outras cidades que a gente já... Mas em período muito sazonal de verão, a gente tem que manter a cidade mesmo para poder, senão a gente não consegue dar conta. Mas a gente tem clientes de contrato, tudo, são restaurantes japoneses, Araras, Paulínia, e a gente atende toda a rede dele. Nossa, caramba. Isso é interessante, porque afinal de contas, apesar que a gente fala de marketing e tudo mais, mas a indicação ainda é a melhor ferramenta, né? Sim, o boca a boca é a melhor coisa. Um coisa. serviço bem feito gera... 90% de indicação. Isso, os nossos clientes são 90% de indicação. Que legal. Tá vendo, gente? É isso que eu falo aqui, ajuda especializada. Se você precisa de um serviço bem feito e você quer uma referência, nada melhor do que perguntar para quem já trabalhou com a Eloy. Sim. Então, dá uma ligada para um amigo, para quem já fez o trabalho com eles, e você vai ter essa referência que é de excelência. Gabriel, você falou de projetos novos, né, de construções, mas isso vale para reforma também, né? Também. Todo e qualquer projeto com certeza. Dimensionar, fazer retrofit, mudar a posição, que é realocar os equipamentos, a gente sempre faz também. Inclusive, quase todo dia a gente está fazendo assim. Bacana. Então, todo e qualquer desafio vocês topam lá. Nossa, com certeza. Topamos. Legal. Falando de desafio, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Como é que é a equipe lá? Quantos colaboradores vocês têm hoje? Como é que é esse trabalho que você mesmo falou, né? Existem temporadas dentro desse segmento, né? Quando a gente está no frio, é aquele momento de se preparar, de fazer, de se atualizar e tudo mais. É claro que devem surgir também, mas talvez numa demanda um pouco menor, para que quando chega o verão mesmo, né? E o verão de Indaiatuba
Indaiatuba é caprichada, né, gente? Isso. Como é que vocês estão lá de equipe? Como é que é o atendimento que vocês oferecem lá para os seus clientes, por favor? Somos em 4, né? Hoje a gente tem a equipe total, são 5 pessoas. Bacana. A gente é bebê ainda, né? Então, Não, mas já isso é um espetáculo, porque se tem reclamação que a gente recebe aqui é sobre colaboradores, né? Ainda a gente vive falando de tecnologias tão específicas, né? Como é o sistema de climatização e refrigeração, que precisa de trabalho especializado, trabalho técnico. Então não adianta a gente falar muito bom com a gente, a nossa equipe hoje é perfeita, né? A gente sempre está treinando certinho e induzindo o caminho certo. Chega e resolve. Isso. É muito bem. Bem, eu estava dando uma analisada lá no Instagram de vocês. O jornalista não é fuxiqueiro, não. Ele precisa fazer o levantamento, então, né? Com certeza. E me chamou a atenção lá, entre alguns dos serviços que vocês oferecem, que é o PMOC, né? Eu queria que vocês explicassem de forma simples o que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Por favor. O plano de manutenção, operação e controle é uma manutenção preventiva que alguns lugares precisam fazer por lei. Digamos, clínicas, hospitais, shoppings, lugares que tem um aglomerado maior de pessoa. E se você tem 5TR quer dizer assim, ou um ar de 60 mil BTUs ou 5 ar de 12 mil BTUs, já é 5TR. Você já tem que fazer o plano de manutenção e controle, obrigatoriamente. É exigido por lei, a multa é uma multa bem, né? Não salgadinha, vale não vale a pena. Sem contar que também é para a saúde, porque quando você faz o plano de manutenção e controle, você evita que os seus funcionários fiquem doentes o tempo todo, porque às vezes o equipamento sujo causa doença. Sem dúvida. Então, aí todo mês funcionário que tem alergia está colocando atestado. Mas aí a culpa nem é do funcionário, é você que não limpa os equipamentos. E a preventiva das máquinas também, né? Sim, para manter a vida útil das máquinas, né? Evitar manutenções, né? Trocas e tudo mais, né? Também faz melhor prevenir do que remediar, né? Quando você previne sempre, tem mais tempo, porque o equipamento não é barato, né? Então, se você faz toda a manutenção dele corretamente, você vai ter ele por muitos anos ali com você. É essencial. Eu ia perguntar aqui, né, para quais tipos de empresa ou ambientes o PMOC é obrigatório, mas você já adiantou. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios práticos, além da questão da saúde da equipe, que é essencial, né? Afinal de contas, ninguém quer funcionário faltando ao trabalho, colaboradores, né, de fora do dia a dia. Tem a questão também da manutenção, né? Mais uma vez eu queria destacar isso, porque a gente fala num equipamento desse que geralmente, uma equipe especializada como a de vocês, o trabalho é rápido. Pode ser rápido. Mas se demandar uma troca de equipamento, aí já é um pouco mais extenso. Não tem outro caminho, né, gente? Tem que estar sempre atento. Sim. Bacana. E vocês oferecem, junto com seus clientes, esse trabalho, esse acompanhamento? Sim, oferecemos. A Gabriel tem lojas aqui em Indaiatuba que a gente oferece. Tem loja que ele monitora até pelo aplicativo, porque hoje, né, os equipamentos, então ele está sempre olhando a automação. As lojas dos clientes se estão na temperatura certa. Se ele vê também se o equipamento, porque o sistema manda para a gente também se precisa fazer alguma coisa. Ele faz um checklist, um relatório, para saber como é que está o funcionamento do compressor, motor, temperaturas. Aí manda tudo em tempo real. Então a gente acompanha até as lojas dos clientes, a gente está sempre de olho pelo aplicativo. Que legal. Isso faz parte do pacote que você oferece lá dentro da Eloy. Quando você faz PMOC, a gente tem tudo isso. E fazer PMOC também tem vários benefícios. Um é que você é atendido mais rápido, né? Porque você é um contrato e você tem que... A gente vai ter que dar um jeito ali. Tem prioridade. Tem prioridade. Outra, o seu equipamento vai estar sempre, né, funcionando bem. Para quem tem loja, essas coisas assim, se o cliente, você está no lugar climatizado, você vai ficar mais tempo, né? Então você vai gastar mais. Tem tudo isso. Então é só benefício, gente. Sem contar que para a saúde de todo mundo que está ali no ambiente também é muito importante. E ainda tem a parte jurídica, né? Porque se você não fizer... Digamos assim que no Brasil não é muito fiscalizado, mas pode ocorrer de alguém te denunciar. E a multa é bem salgada, é de 2 a 1,5 milhão, dependendo da ocorrência. Ou seja, é melhor fazer o trabalho correto. Então, só tem benefícios, né? Não é? É isso, gente. Como eu sempre falo aqui, não tem outro caminho. É buscar ajuda especializada. E a Eloy tem tudo o que você precisa.
Afinal de contas, Gabriel, sem querer falar mal de ninguém, mas deve ter muita gente por aí que diz que oferece, mas no final das contas não é bem aquilo que estava esperando, né? É complicado porque realmente, igual ela falou, as máquinas são bem caras, porque a gente climatiza uma casa, 100 mil de ar-condicionado e começa a dar problema de vazamento e o pessoal some. É um investimento muito grande. É grande, por isso que tem que ser realmente, tem que ter uma qualificação, um mínimo de... Com certeza. É isso aí. Gente, é o que eu tô falando. As pessoas falam que eu sou chato, sabe? Você fala muito disso. Não. Mas não é, gente. É verdade que necessário. não tem outro caminho. Se você quer ter um sistema de refrigeração e climatização funcionando perfeitamente na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, tem que procurar ajuda especializada. Eu não sei nada disso. Então, se eu resolver fazer qualquer coisa lá, além do que está envolvido no controle remoto, vai dar problema, não adianta. Realmente não tem outro caminho. A gente está falando aqui de qualidade do ar. Quando a qualidade do ar, seja em que ambiente for, Sim. ela não, vamos dizer assim, não está satisfatória por conta do sistema como isso pode impactar diretamente na saúde das pessoas, Juliana? Problemas respiratórios estão em primeiro lugar, né? Sim, tem o legionários, né, que é uma doença causada pela bactéria do próprio ar-condicionado. Uhum. Tem o mofo, porque quando você liga um ar-condicionado no ambiente que ele está sujo, você vai sentir. Claro. Entendeu? Você ligou o ar, você já sente aquele mofo. E mofo também, sabia que mofo vai até para o cérebro, causa um monte de coisas relacionadas a doenças neurológicas. Também. Por causa... Caramba. E não é só para os humanos, é para os animaizinhos também, tudo. né? Para quem tem lá os seus pets, né? Isso. Em casa. A gente também, tem uma cliente que ela tem um coelhinho e ela climatizou a casa justamente por causa do coelhinho dela. Uhum. Ele ficava com calor, né? E ela é fiel na preventiva, tem que fazer porque não pode ficar sujo. Isso, tem que manter, gente. Porque é muito importante. Doenças respiratórias causam muita coisa. Bebês, né? Pessoas que têm bebês em casa, tudo. Bebês, aí pessoas mais experientes também, que vivem com problema respiratório. Sim, não tem outro caminho. Não tem que manter sempre... Exatamente. Tem que manter sempre limpo. Porque, na verdade, um ambiente climatizado é maravilhoso. Mas, né? Se você souber usar, o ar-condicionado é seu aliado. Porque tem muita gente que fala, eu não uso ar-condicionado porque eu tenho rinite. Não é porque a pessoa tem rinite que ela não usa o ar-condicionado. É porque realmente ela não faz a manutenção, não limpa. Claro. Ela tem esse problema é agravado pela falta de limpeza do produto. Uma vez eu comentei aqui, né? Indaiatuba tinha um slogan antes que era "Nosso sol tem calor de amizade". Uhum. Eu falei, Indaiatuba é um povo muito amigável, né? Pois porque o sol de Indaiatuba, meu promoção, amigo... é 2 sóis para cada pessoa. Pelo menos, viu? Aqui em Indaiatuba a gente fala, acho que talvez ainda não tenhamos chegado no nível de Ribeirão Preto ainda, mas estamos perto, né? Tá lá. Meus amigos, peço licença, acabamos de chegar à metade do nosso programa para fazer mais 2 merchanzinhos aqui rápidos, tá? Okay. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos nossos amigos do Ryakusen Dojo, que é o único dojo de Indaiatuba que oferece o Karatê Kyokushin, que é um karatê diferente de tudo que você já viu e conhece, e que, assim como todas as artes marciais, treina corpo, mente e espírito, e olha, pode ser praticado por qualquer faixa etária. Tá bom? Desde o pequenino até o mais experiente, como eu já falei aqui, todos podem praticar o Karatê Kyokushin com o pessoal lá do Ryakusen Dojo. O mestre Tanaka, toda a equipe estão lá te esperando para uma aula experimental. Afinal de contas, artes marciais traz o equilíbrio. E o equilíbrio é uma coisa que a gente está procurando muito nos dias de hoje, não é verdade? Então, para saber mais, você está vendo aí na tela, basta acessar o Instagram hs.dojo_karatê com K e aí conferir um pouco mais sobre o trabalho deles e também fazer uma aula experimental. Dá uma passadinha lá e confere um pouco mais sobre o Ryakusen Dojo. E, mais uma vez, eu o convido para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do nosso Legislativo por meio desse belo vídeo da Câmara Municipal de Indaiatuba. A Câmara de Indaiatuba acaba de criar um projeto pioneiro na formação cidadã de crianças e adolescentes. É a Escola do Legislativo, uma parceria firmada entre a Casa de Leis e a Secretaria de Estado da Educação. Tudo começou em 2017 com a criação do Parlamento Jovem, que capacitou centenas de adolescentes das escolas estaduais da nossa região. Já naquela época, o projeto deu visibilidade para iniciativas de estudantes que simulavam sessões legislativas e puderam criar seus próprios projetos de lei.
Interrompido por causa da pandemia, o Parlamento Jovem foi aprimorado e agora renasce como um dos braços da Escola do Legislativo. Desta vez, a Câmara de Indaiatuba vai fornecer videoaulas para os mais de 24 mil alunos da Coordenadoria Regional de Educação de Capivari, com foco em lições de democracia, participação popular, importância do voto, funcionamento do legislativo, entre outros temas. Além disso, os professores da rede terão acesso a um ambiente virtual com todas as aulas e materiais de apoio, que poderão ser utilizados livremente ao longo do ano letivo. Ao final de cada ano, os alunos serão capacitados para eleger seus próprios parlamentares, aproveitando o engajamento e a estrutura dos grêmios estudantis. Oi pessoal, a Câmara Municipal de Indaiatuba está muito honrada em firmar essa parceria inédita com a Secretaria de Estado da Educação para a implementação da escola no Legislativo, com nossos alunos do ensino médio. São 24 mil alunos que terão acesso a videoaulas produzidas na Câmara e que trazem noções de democracia e participação política. Para mim, é uma alegria, enquanto presidente da Câmara, participar de um projeto pioneiro em nosso estado e que tem tudo para se transformar em um modelo no Brasil. Com a Escola do Legislativo, a Câmara dá mais um passo rumo à formação cidadã de nossos jovens, os representantes políticos do futuro. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Muito bem, estamos de volta falando sobre um assunto que você precisa estar bem informado para buscar a ajuda especializada, aquela que tantos defendemos aqui, afinal de contas não há outro caminho. Gabriel, quando a gente fala de manutenção, né? A Helena falou aqui que você acompanha muito os seus clientes aí através dessas ferramentas magníficas que temos hoje em dia, mas dá para estabelecer assim a frequência que deve ser feita a limpeza e manutenção desses equipamentos? Aí é na prática mesmo, né? Porque acompanhar no aplicativo, mas peraí, está na hora de... Existe um tempo médio assim para esse trabalho? A grande maioria, vamos colocar aí, residencial, a gente trabalha com 8 meses a 1 ano, depende do modo de uso. Comercial, que é a limpeza preventiva, né? Comercial, assim, fora do PMOC, eu digo, né? 4 meses, 6 meses. Mas a higienização é o seguinte: desmonta o equipamento, lava mesmo com bactericida, aplica, desce aquela sujeirona, aplica, fecha toda a máquina, testa a pressão de gás, faz todo um checklist. E aí isso aí é a preventiva padrão, né? A clássica, claro, que a gente faz na residência, que é uma vez por ano, cada 8 meses, uma vez por ano. E é importante fazer. Não dá para deixar não dá para deixar de lado, né? Não, é de suma importância. É primordial. A preventiva, você consegue ter uma máquina com vida útil maior e o consumo de energia, né? A eficiência energética. Com certeza. Eu sempre comento aqui com os nossos clientes que Indaiatuba mudou muito nos últimos anos. Bastante. Indaiatuba recebeu muita gente, principalmente aí no pós-pandemia, né? E hoje em dia, até 20 anos atrás, a gente falava de Indaiatuba, eram essas casas padrões, com uma metragem um pouco maior do que nós temos hoje. Mas hoje, a gente fala até em alto padrão aqui em Indaiatuba. Sim, né? não, é alto apartamentos padrão. De mais de 200 metros quadrados. Sim, Como é que vocês veem esse avanço da cidade? Como é que vocês se preparam para isso? Porque quando chega um projeto desse, assim, de alto padrão, é uma exigência maior de tecnologia. Sim. Como é que vocês têm visto essa evolução da cidade e essa evolução do segmento que vocês trabalham já há tanto tempo? Como é que vocês têm observado tudo isso? Para a gente é maravilhoso. Que os nossos clientes já é de um padrão mais avançado, claro, né? De médio e alto padrão. Então, a gente está sempre em busca das novidades, sempre em busca de melhorar e oferecer para o cliente algo diferente. Também, isso, de mais moderno. Tem um cliente que a gente está alçando para ele é a Casa do Pôr do Sol. Acho até que você conhece. Aliás, você conhece ele. E ele vai colocar um VRF. Ele está alçando o VRF, que é a condensadora enorme, mas que vai atender a casa inteira, que ela vai ficar lá no lugar... Né? Uma máquina, uma condensadora para 15, 20, até 150 evaporadoras. Entendi. Que é algo mais voltado para o comércio, para a indústria, é isso? Para a indústria, mas também em casas de alto padrão, eles preferem... Que tem uma metragem maior, também é possível. Porque não vai ficar aquele monte de condensadora, entendeu? Claro. É uma só. Entendi. Então, facilita visualmente, e torna mais... eles fazem muito isso. Então, a gente está sempre procurando inovar, procurando novidade, pesquisando no mercado para a gente atender sempre esse público cada vez mais, que a gente fala que a gente mora em Dubaituba, né? Pois é. A gente estava falando aqui até um pouco antes da gente começar o nosso bate-papo. Vocês trabalham com todas as marcas lá?
Todas as marcas. Bacana. LG, Samsung, Hitachi, Carris, várias, infinidade. Legal. Lá na loja tem daqui a pouco eu vou passar o endereço para vocês. Vocês têm alguns equipamentos lá para as pessoas verem, Não, mas a gente também não tem existe a showroom. possibilidade de... Não, tem as máquinas, mas o showroom não. o showroom não tem? A gente não tem showroom. Entendi. Achei que já tinha algumas Não, pronta a gente- entrega, vamos não, dizer assim. a gente não trabalha com showroom. A gente Entendi. Mas aí vocês... é uma coisa que a gente falou aqui que é importantíssimo destacar. A equipe especializada na instalação. Independente da marca, gente. Se não for feito por uma equipe especializada, o que pode acontecer, Juliana? O que pode acontecer é que você só vai ter a garantia legal de 90 dias. Uhum. E você compra um equipamento, a maioria das marcas dão de 1 a 3 anos. Tipo, a Eugene é 3 anos, a LG é 2 anos, a Midea são 3 anos também. Cada marca tem a sua... Isso, cada máquina tem a sua política. Mas legal só é 90 dias. Se você não instala ela com uma empresa especializada, não faz conforme o fabricante manda, metragem mínima, terminais, tudo, você perde a garantia. E outra coisa, o seu equipamento, agora os novos, a maioria vem com 5 a 10 anos de garantia do compressor. Samsung é 5 anos, LG 10. LG 10, Midea 10, Isso. TCL 10. Então, se você não faz com uma empresa especializada, não faz conforme o fabricante, você perde a garantia do compressor, que é a parte mais cara. Digamos assim que o seu compressor queimou. É praticamente o valor de você comprar uma máquina nova. Desculpa, gente. Entendeu? Mais uma vez, você procurar caminhos alternativos, Preço. além de não ter um preço compatível, você ainda vai ter uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Ou seja, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Desculpa ser chato, mas serei porque... Não dá. dá, Realmente, né, gente? você investir num equipamento e daqui um ano o equipamento queimou o compressor, você chama a garantia vai lá e invalida. Então. Olha, não tem terminal, não tem tubulação mínima. Tudo que precisava ter do fabricante não tem. Ele realmente ele está amparado na lei para te, Claro. né? Fazer valer o seu direito, As nossas né? instalações são todas com um aplicativo de gestão que a gente usa. Então a gente valida ali check-in, check-out, foto. Um relatório completo, né? Claro. Coloca para o cliente e chega para a gente, fica um histórico para a gente e para o cliente. Então aquilo é um respaldo para ele, né? Ele tem essa segurança, Tem né? a segurança, tudo com foto, com assinatura. Isso, a gente com também assinatura- dá garantia da com a nossa documentação nossa, com o nosso CFT. E fica tudo ali, válido. Muito bom. Às vezes a troca de um compressor aí não vale nem Não a pena. vale a né? pena, não. A Acaba maioria não vale a pena. viabilizando o equipamento mesmo. Com certeza. Gente, não vou falar mais. Seguinte, hoje em dia se fala muito em eficiência energética, né? Existia antigamente aquele mito de que ar-condicionado gasta muito, né? Mas hoje os equipamentos são mais modernos e consomem muito menos energia do que aqueles mais antigos. Sim. Que faziam aqueles barulhos descomunais, né? E são super silenciosos também. Não é? Gabriel, como é que é a questão dessa eficiência energética hoje? Gasta muito? Mudou bastante mesmo, viu? Do tempo para cá, mudou muito o sistema convencional do inverter. Ele chega a uma relação de 70% do consumo do convencional para o inverter. Por conta do inversor de frequência, todo o sistema dele de corrente baixa, DC, Ele né? trabalha em baixa rotação. Isso. Um exemplo, você sabe a geladeira antigamente, quando você ia na cozinha, no meio da noite ela ligava e desligava. O ar-condicionado antigo era a mesma coisa. O novo não, o novo ele fica na corrente frequente. Então, tipo, ele chega a temperatura, ele baixa a rampa, ele sobe gradualmente. Isso aí que é o consumo, a eficiência está aí. Que legal. Junto com toda a preventiva certinho, uma instalação bem feita. Ou seja, não precisa mais de esquentar a cabeça com isso. Não, se dá para ter. Hoje então virou 15 luxo. centavos, tem máquina que é 15 centavos por hora, 20 centavos por hora o consumo. Que uma legal. instalação bem efetiva. E por isso, e por tudo isso, vale a pena investir nessas tecnologias novas, né, Gabriel? Com certeza. Como o inverter aí que você falou. Às vezes as pessoas falam, mas trocar ou colocar... Gente, na verdade é o seguinte, você, como o Gabriel falou aqui, se você colocar uma coisa mais antiga, você vai gastar mais. Se você colocar um equipamento novo, Sim. você vai ter um custo mais baixo e vai ter a comodidade, né, gente? Afinal de contas, né? A gente está aqui no ar-condicionado. Sim. O dia hoje lá fora, como a Ana falou, que é Dubaituba. Então, Do assim, Baituba. já não é mais aquela... Não é mais uma coisa... Não é mais Não é um um algo a luxo. mais. É algo que É é necessário. necessário, né? Se faz Não é. necessário. Demais. Porque, olha, tá complicado aqui.
Agora, Gabriel, você que está aí no dia a dia, acompanha, eu queria saber, quando a gente fala desse setor de climatização, a gente já está num momento em que a tecnologia avançou bastante. Sim. Existe uma nova tendência aí, algo que vocês estão esperando, uma nova tecnologia, ou a tendência é que a automação ganhe cada vez mais destaque e seja cada vez mais aplicada em todos os equipamentos? Sempre muda, né? Eventualmente tem a feira em São Paulo aí, Febrava, que sempre traz novidades. E a galera sempre está apostando em muita automação. Uhum. Um exemplo, os aparelhos de casa lá, a gente está, um exemplo, vindo de um lugar quente, ligo de casa... A gente já quer chegar em casa com o ar ligado. Chega com a casa fresquinha. Isso. E você fala também no tipo de gás, né? O pessoal está sempre colocando um gás mais ecológico, menos quantidade, as máquinas ficando mais leve, mais compacta. Então isso aí é muito interessante. Que legal. E hoje tá no sempre está mudando. R32, Todos né? os dias está tendo uma atualização, a gente está recebendo dos fabricantes e mudando. Eu imagino que, assim como todo segmento hoje em dia, né, manter-se atualizado é essencial, né, gente? Vocês devem receber aí novidade, se não toda semana, todo mês. Sempre tem uma novidade. E o gás é uma das novidades assim que mais impacta, né? Com certeza. Porque o gás de hoje é um R32, então é um gás que a maioria dos fabricantes não aconselha a recolher. Então você tem que descartar o gás, tipo, você instalou, aí precisa mudar para outro ambiente. Eu vou ter que desinstalar, descartar o gás e quando for instalar, colocar outro gás. Entendi. Porque ele é ecológico, ao mesmo tempo ele é inflamável. Claro, tem que tomar esse cuidado. Levemente inflamável, tem uma baixa, mas ele é inflamável sim. Não é aconselhado para a gente, né? Então, para Tem que via tomar de esse segurança, tem que tomar esse cuidado. Muito bem. Acreditem se quiser, já chegamos no nosso 32º minuto, ou seja, já chegamos ao final. Eu falei para vocês que 30 rápido, minutos né? passa, como dizemos no interior, avoando. Né? Voando, Muito bem, vou passar aqui para vocês o endereço, o telefone lá da Eloy Climatização e Refrigeração. Passa lá, conversa com a Juliana, leva o seu projeto, leva o seu Isso, leva orçamento. lá que Fiquei a gente sabendo vai. que tem cafezinho lá o dia inteiro. Tem cafezinho o dia todo. De Pode vez ir. em quando rola um bolinho. Fiquei sabendo, mas de vez em quando. de vez em quando rola. Mas o que vale mesmo é fazer essa visita, procurar essa ajuda especializada. Gabriel e a equipe técnica lá vão fazer o melhor para o seu projeto, seja ele na construção, na reforma, e seja qual for o segmento. Então, olha, faça uma visita lá na rua 13 de maio, 566. WhatsApp é 19 99454 5855. Vou repetir, mas daqui a pouco eu coloco aí na tela para vocês também. 99454 5855. E para saber mais ainda da empresa, o Instagram é o Eloy Climatização. Você está vendo aí também, junto com os nomes dos nossos convidados. Gabriel está gravando vários vídeos lá. Fiquei sabendo que ele já virou lá o frontman, lá, o astro da empresa, lá, gravando vídeos todo dia praticamente. Gente, é isso aí. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Fábio. Porta do estúdio sempre aberta para vocês trazerem mais novidades sobre esse segmento. Sempre aberto metaforicamente, porque com ar-condicionado não pode deixar. Não pode deixar aberto, porque aí vai ter gasto. Não né? é? Aí fica complicado. Não dá. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e sejam sempre bem-vindos. Obrigado pelo convite, Fábio, pelo prestígio aí estar com vocês. É isso aí. Gente, acabamos aqui mais um podcast Gente de Expressão. Obrigado pela sua companhia e em breve nos vemos novamente. Até lá.